Até uma pergunta, porque eu vejo muita pessoa querendo fazer a transição para a carreira de produto. Como é que a pessoa faz a transição para a carreira de produto quando cada vez mais se requer que a pessoa seja uma pessoa sênior de produto? Eu vejo empresas, até o PA já publicou uma coisa, que eles misturam o engenheiro sênior com um cara muito júnior, mas muito talentoso, entendeu? Porque aí o cara novo vem questionando das ideias novas e o engenheiro sênior traz. Então, estão fazendo esse mix. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Produto em Pauta, na série Além das Buzzwords. Sou o Joca. Olá, aqui é o Felipe Castro. E hoje a gente vai pegar um tema, na verdade a Buzzword ela é um pouco mais conhecida lá fora, mas estão começando a utilizar aqui no Brasil, que é os Product Builders, né? E uma questão que está aparecendo em função dessa Buzzword é: será que os PMs estão acabando? Será que a função de PM está acabando? Ontem mesmo eu recebi um meme de um amigo meu, que é engenheiro inclusive, né, e o meme mostrando assim o designer agora podendo, né, codar e o desenvolvedor agora podendo desenhar interfaces. E o curioso é que nesse meme não aparece PM. E aí vem a dúvida, né, com essa monte de ferramentas de AI facilitando bastante, né, esse trabalho de construir produto. Será que o papel do PM não é mais necessário? O que você tem visto por aí, Felipe? E tem gente dizendo que não precisa mais de engenheiro, tem gente dizendo que não precisa mais de designer, né? Então, as pessoas estão falando muito disso, e muita gente falando especialmente que não precisa mais de PM, né? E tem gente falando que vai precisar de menos engenheiros, né? Eu acho que é uma besteira muito grande, né, dizer que não vai precisar dos papéis, né? A tendência que todo mundo está falando, lá fora estão usando esse termo Product Builder, né, que é o desenvolvedor de produto, construtor de produto, que é a pessoa que pode ter uma expertise maior numa área, mas ela consegue atuar nas três por causa de AI, né? Um conceito que eu gosto, muitas pessoas usam muito, é a pessoa em T, né? Que T é o seu conhecimento horizontal de diferentes áreas, e você tem uma área onde você é mais especialista, que essa você vai mais fundo, né? Que é o vertical. Então você pode dizer, eu tenho mais conhecimento em design, que é o, né? E aí você tem os braços do T, assim, que eu também entendo um pouquinho de codar, porque eu consigo fazer isso com AI. Então, eu acho que essa aqui é a tendência, e ter mais esse conceito de Product Builder. Mas se a gente olha os dados das empresas de AI, a Anthropic está com um monte de vaga de gerente de produto aberto. Eles estão contratando um monte de PMs, então eles dizem, estão precisando de PMs bons, né? O Lenny, da newsletter, Lenny Ratisky, da newsletter do Lenny, ele fez uma pesquisa agora, né, de mercado, falou que desde que ele começou a pesquisa nos últimos 5 anos, nunca teve tanta vaga de PM aberta. Então, está tendo mais vaga de PM. Então, porque o AI ele consegue fazer 80-20. Né? Assim, o básico do design ele vai conseguir fazer, o básico do código ele vai conseguir fazer, né? Até o básico de PM, talvez ele consiga fazer, né? Fazer um spec e tal. Mas o diferencial vai vir do humano trabalhando junto com a AI para fazer mais coisas. Né? Então é por isso que empresas tipo a Anthropic estão trazendo mais PMs. Né? E tem uma entrevista com o Jensen Huang, que é CEO da NVIDIA, ele falando sobre os engenheiros, mas ele dá um framework que é muito legal, que é a diferença do propósito daquela função para a tarefa. Ele fala assim, cara, eu sou o CEO, né? Eu passo boa parte do meu tempo digitando mensagens, etc., mas o meu propósito não é digitar. Né? Então, se tem uma AI que me ajuda a não precisar digitar, que eu só falo, é muito legal. Né? Tirou essa tarefa de digitar, né? Mas não roubou o meu propósito. E ele fala, o propósito dos engenheiros não é escrever código, isso é a tarefa. O propósito dos engenheiros é resolver problemas usando tecnologia e descobrir novos problemas que podem ser resolvidos com tecnologia. E tem tanto problema para resolver, tanto problema que a gente não descobriu ainda, que não vai faltar trabalho para os engenheiros. E ele fala assim, meus engenheiros aqui da NVIDIA, não escreverem uma linha de código, eu estou muito feliz, porque eles estão fazendo outra coisa. Né? O Martin Kagan ele tinha uma frase, anos atrás, que ele falava que se você está usando só os engenheiros para escrever código, você está usando só 50% do valor deles. Né? Hoje em dia é zero. Né? Se você só usa engenheiro para codar, é absolutamente zero o valor que você está ganhando, porque codar o AI vai fazer. Né? E mais barato.
mais rápido, mais barato. Então, eu acho que o papel não morre, o papel muda, né? Então é outro tipo de PM que precisa, né? Essa coisa de Product Builder é uma coisa diferente dos papéis que a gente tem hoje. Então, o designer, com certeza o AI, você bota lá o design system da empresa, etc. O 80-20 ele vai fazer, cara. O básico, o design básico, ele vai fazer. Inventar um fluxo completamente novo, não vai fazer. Criar uma experiência nova, uma jornada diferente, né? Não é realmente a força do AI, né? Mas, com certeza, eles estão melhorando cada vez mais, então o design vai ficar cada vez melhor, esse 80-20. E você, o que você tem visto, Joca? Acho que nesse ponto, acho que você trouxe uma questão boa. Desse ponto assim, fazer, né, a tarefa propriamente dita, ela é cada vez mais automatizável, né? Agora, a decisão, né, do que fazer, de como implementar, de que ordem implementar as coisas, acho que isso continua sendo cada vez mais do humano, né? Lembrando a definição, né, de gestão de produto, né, da pessoa Product Manager. O que a pessoa Product Manager faz? Né? Ela ajuda a resolver um problema por meio de tecnologia de uma maneira que gera resultado para a empresa. Esse é o core da gestão de produtos, né? Então, o que eu tenho visto, né? Teve uma cliente minha, assim, um case super interessante. Isso faz acho que uns 4, 5 meses atrás, eles estavam me contando, né, que 3 pessoas engenheiras falando, nossa, com essas ferramentas novas de AI de fazer código, poxa, lembra aquele problema que a gente tinha daquele sistema interno que a gente precisava refazer para incluir uma série de coisas e tal? Poxa, agora ficou muito mais fácil, aqui vai ser trabalho de 1, 2 dias, né? E aí eles começaram com essas ferramentas de código, enfim, começaram a mexer, de 1, 2 dias passou para 1, 2 semanas, depois passou para 1, 2 meses, aí no final dos 2, 3 meses eles sentaram comigo e falaram, Joca, assim, somos 3 pessoas engenheiras aqui, a gente sabe muito bem mexer em código, mas faltou uma coisa que você fala o tempo todo, que é visão de produto. Aonde que a gente quer levar? O que a gente está querendo construir? A gente acabou se apaixonando tanto, né, pela tecnologia e pela forma de construir, que a gente acabou se atrapalhando com as próprias pernas, né? Então essa decisão do que construir, ela é cada vez mais importante. O que eu tenho visto é exatamente isso. Quando ferramentas que ajudam a construir código, que ajudam a construir interface, tiram essa parte mais operacional, né? Do escrever e-mail, né, da pessoa CEO, tira essa parte mais operacional da frente, a decisão do que fazer, do que construir, ela é cada vez mais importante. O problema é que antes da IA, essa decisão do que fazer, ela era mais lenta. Acho que esse é um ponto importante para a gente até refletir. Ela era uma decisão mais lenta, porque o ciclo todo, né, de desenvolvimento de testes, ele era um ciclo mais lento. Né? Até para você subir um protótipo para testar com as suas clientes, era coisa que levava semanas, às vezes até mais disso, né? 1 mês, 2 meses ali. Né? Então, você colocar algo na frente dos usuários, colher feedback para tomar a tua próxima decisão do que mais faz sentido construir, do que faz sentido descartar, era algo que eram ciclos longos, né? Então a decisão ela acontecia devagar. Agora não, agora a decisão acontece o tempo todo, né? Você consegue testar coisas o tempo todo, você consegue construir testes, construir protótipos muito mais rápido. Então a decisão do que construir e a clareza da direção aonde você quer chegar é fundamental, né? Sem isso, a chance de você bater no muro muito rápido, né, é enorme, né? Eu tenho visto alguns memes nesse sentido, né? Que a IA só está acelerando, né, a velocidade com que a gente faz as coisas. A direção para onde a gente vai continua sendo extremamente importante. E se a gente não sabe para onde a gente vai, a chance da gente bater no muro ou cair num precipício é enorme. A gente precisa ter essa clareza. E essa clareza de para onde ir, ela é uma decisão absolutamente humana. E ela vem principalmente da pessoa de produto. Esse é um papel, né, central de produto. Você disse da missão, né, de cada função. Né? A missão da turma de engenharia é construir algo que dure, que consiga ser utilizado pelas pessoas, que consiga ser escalável, seja seguro, enfim, esteja todas as questões
necessárias ali para o produto poder operar. Pessoal de design, garantir que a gente consiga construir um produto que as pessoas consigam utilizar, consigam entender para que serve, consigam, né, extrair o máximo possível ali da solução. Enquanto que a pessoa de produto, a função dela é conseguir conectar, né, a solução que está sendo construída com os resultados de negócio que a gente espera. Esse sempre foi o principal papel de uma pessoa de produto. Então, essa clareza da nossa missão é aquilo. A gente estava enterrado em um monte de tarefas operacionais. A gente estava soterrado, acho que essa é a palavra até melhor, né? A gente estava soterrado embaixo de um monte de tarefas operacionais. Aí ela está vindo, e ainda bem que ela está vindo para tirar um monte dessas tarefas operacionais da frente para a gente poder trabalhar essa questão mais. Uma coisa que eu ouço muito reclamação de pessoa de produto falando é: eu queria ser mais estratégico, né? Eu queria tomar decisões mais estratégicas, mas estou aqui atolado com um monte de tarefa operacional. Finalmente essas tarefas operacionais elas estão saindo. Primeiro completando essa frase do Jensen Huang, ele fala assim, cara, se o seu trabalho é só fazer a tarefa, você vai ser substituído por IA. Exato, exatamente. Exatamente. Isso aí não tem jeito, né? Mas se você entende o propósito, você tem o propósito, e aí, resolver o problema do cliente, conseguir dar a direção, eu acho que é muito diferente. O papel do PM não é só da direção, mas é criar o alinhamento em torno da direção, né? É pegar todos os diferentes stakeholders, todas as coisas do negócio e conseguir fazer esse alinhamento, né, dentro da empresa e fazer que as pessoas cheguem numa decisão de priorização. E a nenhuma vai fazer isso. Conversar com os humanos. Inerentemente humano. Conversar com os humanos. Esse tipo de coisa o AI não vai fazer. A questão que 90. Não vou falar 90, mas muitos PMs não fazem isso, né? A maioria dos PMs ainda está num feature team, focado em entrega, focado em output. É um gestor de backlog. Isso aí morreu, né? Então, assim. E aí, quando a pessoa fala, eu queria tomar uma decisão estratégica. Queria mesmo. Esse é o ponto. Assim, porque o que a pessoa quer, eu quero poder tomar a decisão, me deixem tomar a decisão. Só que isso é uma conquista. Não é assim? Então, para isso, você tem que conseguir entender muito do negócio, entender muito conseguir falar que você tem que ter senioridade para alinhar as pessoas. Uma coisa que já está clara em engenharia é que o developer virou tech lead, né? Porque vai ter que ser o tech lead dos agentes. Então, os devs todos vão ter que dar um salto de senioridade. Né? Não é mais codar, é conseguir ser tech lead. Então, gerir os agentes, passar as tarefas claras para os agentes, ver se o agente fez a solução de arquitetura correta, de solução correta, entender o problema do cliente, pensar novos problemas que a gente pode resolver com tecnologia. Né? Então, é muito mais um tech lead do que o dev. Então, é um salto de senioridade. Eu acho que nas outras áreas vai acontecer a mesma coisa. Né? E aí, especificamente com PM de designers, o padrão, a gente até já falou disso aqui em outros episódios, acelerou tanto a entrega de código que o gargalo passou a ser o PM. Né? Antigamente o gargalo era entregar. O gargalo não é mais entregar. A output não é mais o problema. E ainda tem muito PM que ainda está fazendo do jeito antigo. Eu vou fazer aqui as histórias, aí eu vou fazer agora a documentação, vou fazer não sei o quê. Cara, vamos fazer reunião. Desculpa, isso não funciona. Né? Então, tem muita organização que faz quantos releases por ano? Quanto tempo você bota para botar a coisa no ar? Tem clientes tanto no Brasil como no exterior é a mesma coisa. O cara ele planejou aquele projeto Waterfall para entregar a coisa daqui a 6 meses a um ano e é assim que ele desenvolve produto. Eu falo, gente, isso não existe. Com AI, release tem que ser todo dia. Né? Assim, você tem que botar pelo menos um protótipo toda vez. Né? Assim, você vê os times, as empresas de AI mesmo, eles pegam um problema para resolver de manhã, no final do dia tem uma coisa rodando. Né? Então, no mínimo um protótipo bom para testar com o usuário eles têm. Né? E aí testa, talvez ajuste, bota em produção. Então, os ciclos são muito mais rápidos. Então, o papel muda radicalmente. Né? Designer também, não dá para ficar mais fazendo as coisas. Então, esse conceito de Product Builder, assim, a tendência que está é mais senioridade, né? Então, não adianta pedir, eu quero tomar decisão estratégica. Tem que mostrar que você é capaz. Né? Então, tem que entender muito mais do negócio, etc.
e conseguir trabalhar em ciclos muito mais curtos, né? Eu vi o Aaron Levy, que é o fundador e CEO da Box, eles estão trazendo de volta. Tinha aquele conceito que foi mal interpretado, que é o PM é o CEO do produto, né? E as pessoas entenderam que eu mando em todo mundo. Só que não é essa a ideia. A ideia é o PM tem que entender tanto do negócio quanto o CEO entende. Entendeu? O CEO no sentido, da mesma maneira que o CEO tem que ter a visão global da empresa, o PM é a pessoa que tem uma visão global do produto. É isso que é ser CEO do produto, não é mandar em todo mundo, né? Então está voltando esse conceito, né? Só que tem que ter um termo que faça as pessoas entenderem que não é que você é chefe de todo mundo. Você tem que ter a visão do todo e tem que ter a senioridade para ter essa visão do todo, né? Se você é o PM que ainda tem visão de PO, que é gestão do backlog, aí eu faço aqui as histórias. Isso aí não vai existir mais, né? Nenhuma das empresas estão usando coisa de história nesse sentido, de planejar tudo que vai fazer no trimestre, né? Então, vai existir a função, mas é uma função muito diferente do que muita gente usa hoje, né? O que eu vejo muito assim, né? O futuro é tomar a decisão do que construir, de qual é o próximo teste que a gente vai fazer, ter a clareza, né, da onde vai chegar, né, a história da visão de produto. E acho que um ponto que você falou que é fundamental, e acho que muito PM não faz, é essa questão de alinhamento, né, com a empresa inteira. Assim, a área de produto é a área que toca a empresa inteira. Ela simplesmente faz aquilo que o marketing vai comunicar, faz aquilo que o time de vendas vai vender, faz aquilo que o time de operações vai operar, ela trabalha naquilo que o time de suporte vai suportar, ela trabalha naquilo que vai gerar o dinheiro que o financeiro vai controlar, ou seja, toca na empresa inteira, né? E essa questão de alinhamento é algo que é fundamental, é um papel da pessoa de produto que não tem como a IA substituir, né? Talvez tenham pessoas que não gostem de fazer isso, né? Estavam mais envolvidas ali no gestão de projeto propriamente dito, que é isso, né? Escrever história, falar para o time faz isso, faz aquilo outro, né? Que é algo que realmente, assim, a IA tá comendo, né? Vai tirar da frente. Agora, tomar a decisão do que fazer, né, e ter esse alinhamento entre todas as áreas, estamos indo nessa direção, né, tem algum ponto que você enxerga que a gente não está cobrindo, enfim, fazer toda essa gestão de stakeholders, né, como o pessoal costuma dizer, é fundamental. E isso é uma tarefa absolutamente humana que não vai deixar de existir, ao contrário. Inclusive, ela vai ser intensificada porque a velocidade de entrega está maior. Quanto maior a tua velocidade de entrega, maior vai ter que ser a tua gestão de stakeholders. Você vai ter que manter os stakeholders todos extremamente alinhados com o que está acontecendo, com algo que está evoluindo a uma velocidade muito, muito grande, né? Sim, sim. E o ponto que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? As ferramentas são mais ou menos iguais, né? Assim, o Cloud Code é um pouco melhor, mas sei lá, o Code Codex da OpenAI, todo mundo fala que é mais ou menos parecido. Todas as empresas vão ter acesso à mesma tecnologia, né? A tecnologia em si não é o diferencial. O diferencial é como você usa AI. Então, e para isso você precisa de humanos, né? Então, eu acho que os papéis são cada vez mais importantes, é um papel diferente, né? Nessa ideia de o cara que é mais amplo e mais sênior, Product Builder. Só que, se todo mundo tem acesso ao Cloud Code e ao OpenAI, gente, é a mesma coisa. Então, não é isso que vai diferenciar. Assim como, sei lá, na década de 90, não era implantar o SAP que fazia a empresa, né, você ter diferencial em relação a outro, não é hoje em dia, eu uso o Cloud Code. Tudo bem, o cara que não usa vai ficar para trás, né? Mas como daqui a pouco todo mundo está usando, o que muda é como usar. E aí, para isso, eu preciso dos Product Builders, né, que sabem como usar. A AI vai fazer o 80-20, mas quem vai fazer o que dá o diferencial é o humano, né, usando a AI. Agora, uma pergunta, né? Eu te ouvindo aí, essa questão de a pessoa ser mais sênior, isso significa, então, que não tem mais espaço para júnior, não tem mais espaço para APM? O que o APM vai fazer? Como é que a pessoa... Até uma pergunta, porque eu vejo muita pessoa querendo fazer a transição para a carreira de produto. Como é que a pessoa faz a transição para a carreira de produto quando cada vez mais se requer que a pessoa seja uma pessoa sênior de produto?
Essa é uma ótima pergunta, acho que o mundo inteiro está se perguntando isso. Mas é engraçado, assim, ao mesmo tempo que tem essa coisa que o papel é mais sênior, que você tem que conseguir gerir, algumas empresas estão investindo muito em trazer estagiários. Assim, a Shopify está trazendo 1.000 estagiários esse ano, a Cloudflare também, porque assim, é gente nova com cabeça nova. Eu acho que quando fala senioridade, não é só experiência, é mentalidade de ter mais proatividade, mais capacidade de tomar decisão sozinho, mais capacidade de andar sozinho, e menos ficar esperando ordem, entendeu? Então, talvez senioridade não seja nem o termo, né? Em inglês se fala de agency, né? Que é proatividade, capacidade de andar sozinho. O pessoal do Basecamp, eles têm um termo que eu gosto muito, que eles chamam de managers of one, que é gestor de uma pessoa. Você é gestor de você mesmo, você consegue tomar decisão, você consegue andar sozinho, né? Então, eu acho que é muito isso. Então, porque você vai ter que gerir os AIs, né? Então, você vai ter esse conceito de gestor de é gestor de mais AI. Então, você não vai poder ser cabeça de tarefeiro esperando coisa. Então, o papel júnior, o cara que só faz as tarefas operacionais, esse morreu. Esse não vai ter. Mas gente que vem com inovação, com ideias novas para questionar, tem muita empresa investindo nisso, né? Eu vejo empresa, até o PA já publicou uma coisa, que eles misturam o engenheiro sênior com um cara muito júnior, mas muito talentoso, entendeu? Porque aí o cara novo vem questionando das ideias novas e o engenheiro sênior traz. Então, eles estão fazendo esse mix. Então, tem que ter um nome novo para isso, talvez não seja senioridade, né? Em inglês de novo é agency. O termo em inglês é agency, acho que é difícil traduzir para português agência, né? Literalmente agente, é disso, a pessoa consegue, né? Esse conteúdo é gestão de o pessoal do Agile falava autogerido, mas Agile tem uma bagagem aí, né? Mas assim, eu acho que as pessoas vão ter que ter mais capacidade de andarem sozinhas, alinhando quando necessário, né? Porque as pessoas têm muito essa ideia de deixa eu fazer o que eu quiser. Não é isso, né? Então, pessoas com iniciativa e proatividade, basicamente é isso, né? E capacidade de gerir, né, os agentes, etc., e de coordenar. Então, é uma outra cabeça, né? Então, o júnior, que é só para fazer tarefa operacional, isso com certeza vai morrer. O tirador de pedido, né? Que volta para a frase do Jensen Huang: se o seu papel é só fazer tarefa, aí realmente vai acabar com você, né? Acho que é uma boa hora de encerrar esse episódio, né? Acho que muito bom. Eu estava pensando nisso. Acho que a gente cobriu bastante terreno aqui. Acho que, resumidamente, podemos dizer que PM não acaba, né? PM não acaba as coisas. Muda. Na verdade, PM passa a fazer o que ele deveria fazer o tempo todo, né? Mas também passa a ser product builder, que ele também vai poder fazer coisas, né? E outras pessoas também vão fazer coisas de PM. Então, passa a ser mais um time mais integrado, digamos assim. É isso aí. Muito legal. Com isso a gente fechou mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords. E diz aí, se tem alguma buzzword que você gostaria que a gente conversasse sobre no próximo episódio, só falar aí pra gente. Muito obrigado por assistir aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E aí, pessoal. E esse foi o último episódio do Além das Buzzwords. O Felipe e a gente tem pensado ali que a gente já cobriu, né, todas as principais buzzwords do mundo de produto, e agora a gente está preparando uma série nova, né? A gente vai, enfim, estamos ainda pensando, muito em breve você vai ver, mas o que a gente quer é falar cada vez mais, né, com a liderança e falar, né, dessa tecnologia que vem ajudando cada vez mais o trabalho de produto, a essência do trabalho de produto, que é a AI. Então, fique ligado, em breve, nova série aqui no Produto em Pauta. Valeu!